Vocês sabiam que os seres humanos e os vetores têm algo em comum? Pois é que sozinhos eles não têm a menor graça. A festa só começa quando a gente junta a galera. Olá, Beto Silva aqui, o seu professor do curso Citizen Data Science em Futebol. Nessa aula, nós vamos aprender a como somar, subtrair e multiplicar um vetor por um número, que nós chamamos de escalar. Em cada uma dessas operações, nós vamos mostrar a parte algébrica e também o que ocorre graficamente. Nessa aula, vamos começar a manipular os vetores, apresentando inicialmente a definição de três operações, que são a soma de vetores, a subtração de vetores e a multiplicação de um vetor por um escalar. E para facilitar a explicação, vamos considerar ainda o seguinte: um vetor U de elementos ou componentes U1, U2, um vetor V de componentes V1, V2 e um número real lambda. A soma dos vetores, lido como U mais V, é a operação realizada com a adição das componentes respectivas dos vetores U e V, ou seja, U mais V é igual a U1 mais V1, U2 mais V2. Isto é, a componente de U mais a primeira componente de V e a segunda componente de U mais a segunda componente de V. A subtração de vetores, lida como U menos V, é equivalente a uma soma, só que trocando os sinais das componentes de V. Então, U menos V é igual a U mais o oposto de V, que é menos V. Então, a subtração U menos V equivale à primeira componente de U mais a primeira componente de V com o sinal trocado. E a segunda componente de U mais a segunda componente de V também com o sinal trocado. Vamos ver como isso fica no gráfico. Vamos exemplificar a soma utilizando dois vetores, U e V, de componentes 3 e menos 2 e menos 1 e 3, respectivamente. O vetor soma U mais V terá como primeira componente a soma das primeiras componentes de U e de V, e como segunda, obviamente, a soma das segundas componentes de U e de V. Portanto, a primeira componente será igual a 2, resultado da soma de 3 mais menos 1, e a segunda será igual a 1, resultado da soma de menos 2 mais 3. Para representar U, deslocamos 3 unidades para a direita e 2 para baixo, e conectamos a origem até ali. Quanto a V, é uma unidade para a esquerda e 3 para cima. O vetor soma é determinado trazendo a origem de um deles para a extremidade do outro, e depois conectando a origem até a extremidade do vetor deslocado. Para a subtração, temos novamente os vetores U e V, agora com componentes 3 e 1 e 1 e 2, respectivamente. Para calcularmos o vetor subtração U menos V, primeiro trocamos os sinais das componentes de V, resultando em menos V. E agora podemos somar U mais menos V, adicionando componente a componente, ou seja, U1 mais menos V1 e depois U2 mais menos V2. Então, teremos que somar 3 mais menos 1 e também 1 mais menos 2, que terá como resultado o vetor U menos V de componentes 2 e menos 1. Vamos agora construir esses três vetores U, V e menos V e depois proceder como se fosse uma soma. Temos aí, então, o vetor U, o vetor V
e também menos v, que é o vetor de mesmo tamanho e direção de v, mas sentido contrário. Deslocando a origem de menos v para a extremidade de u e conectando a origem até a sua extremidade, teremos então o nosso vetor u menos v. Dando continuidade às operações com vetores, vamos ver agora o caso da multiplicação de um vetor por um número real, que chamaremos aqui de lambda. Nesse caso, multiplica-se cada componente do vetor pelo número real, ou seja, multiplicar u por lambda significa multiplicar cada componente pelo número. E o que vai acontecer com o vetor? Bom, vai depender do valor de lambda. Vamos ver o que acontece em cada uma das situações. Se temos lambda menor que zero e maior que menos 1, então o vetor muda de sentido e encolhe. Se lambda é menor do que 1 e maior do que zero, então o vetor apenas encolhe. Se lambda é maior do que 1, o vetor apenas estica. Lambda menor que menos 1, o vetor muda de sentido e estica. E lambda igual a menos 1, o vetor apenas muda de sentido. Para a visualização da multiplicação por escalar, vamos utilizar o vetor do plano designado como u de componentes 2, 2, e vamos variar o valor de lambda para verificar o que acontece com o u no espaço. Começando com lambda igual a menos 1, vamos ver que multiplicar u por lambda será o mesmo que multiplicar cada componente de u por menos 1, ou seja, fazer menos 1 vezes 2 e menos 1 vezes 2, resultando no vetor menos 2, menos 2. Isso significa que u muda de sentido, mas mantém a sua direção e também o seu tamanho. Agora, para um lambda menor do que menos 1, vamos dizer menos 1,5, teremos que u, além de mudar de sentido, também irá esticar, aumentando o seu tamanho. Assim, o vetor lambda u terá componentes menos 3 e menos 3. E como vemos, ele mudará de sentido e também de tamanho. Vejamos o caso de lambda maior que menos 1 e menor que zero. Por exemplo, lambda igual a menos 0,5. Agora, como lambda é negativo, u mudará de sentido. E como lambda é um decimal sem uma parte inteira, ou seja, é um 0, alguma coisa, u também irá encolher, isto é, u vai diminuir a sua norma. Caso lambda esteja compreendido entre 0 e 1, ou seja, um decimal sem a parte inteira, mais positivo, por exemplo, 0,5, o que vocês acham que vai ocorrer? Exato. Como lambda vale 0, alguma coisa, ele deve encolher. E como lambda é positivo, o vetor resultante manterá o sentido, e então as componentes de lambda vezes u serão 1 e 1. E o vetor apenas diminui de tamanho. Finalmente, para um lambda positivo e maior do que 1, por exemplo, 1,5, u apenas esticará, isto é, aumentará de tamanho, ou intensidade, ou norma. E agora as componentes de lambda vezes u serão 3 e 3. Com a teoria da cachola, hora de botar em prática. Vamos para o laboratório.
Fala, turma, bem-vindos à aula laboratório em R4, aula essa que nós começaremos a aprender a operar com vetores, começando pela soma, mas fiquem atentos desde já que só conseguimos operar a soma se os dois vetores eles possuem a mesma dimensão, ou seja, têm o mesmo número de elementos. Vamos então criar esses vetores U, V e W e vamos verificar que nós conseguimos somar U mais V normalmente, que é a operação aqui da linha 27, sem problema algum, mas se tentarmos executar a operação da linha 29, que é somar o vetor U mais o vetor W, o R nos avisa que eles não possuem o mesmo tamanho, ou seja, não possuem o mesmo número de elementos. Para verificar qual é o número de elementos do vetor, nós podemos usar essa função aqui da linha 31, que é o length, seguido aí do parâmetro que é o próprio vetor. Então, length U é igual a 5, como nós podemos contar. Às vezes, nós teremos um vetor muito extenso e não seria possível nós contarmos apenas de maneira visual. Precisaríamos aqui da ajuda do R, ou dessa função length. Já na linha 33, nós vemos aqui que o tamanho do vetor W é 4, e foi por isso que nós não conseguimos somar os dois. Vamos então fazer o seguinte, vamos acrescentar um novo elemento no vetor W, ele vai entrar na última posição, né, na posição 5, já que ele tem 4, e vamos fazer isso de que maneira? Nós vamos identificar aqui, não a posição 6, mas a posição 5, e vamos atribuir a quinta posição do vetor W. Essa posição, na realidade, ela não existe, nós estamos criando uma. Vamos acrescentar a essa posição o valor menos 7. Se nós chamarmos agora W, nós vamos ver que o vetor W agora possui 5 elementos, e dessa maneira nós conseguimos somá-lo ao vetor U. Para visualizarmos o gráfico da soma, nós vamos criar 3 vetores. Na linha 45, vamos criar o vetor 0,1 e designaremos esse vetor como P. Na linha 47, criaremos o vetor 1,3 designado como Q e na linha 49, o vetor 2,0 designado como R. Em seguida, nós vamos separar as abscissas e as ordenadas relativas às extremidades desses 3 vetores, criando aqui na linha 51 o ABS, cujos elementos é o 0, 1, 2, e na linha 53 as suas ordenadas. Com isso, a gente pode agora utilizar a função plot para criar um gráfico com os pontos relativos às extremidades dos vetores. Então, vamos plotar o nosso gráfico com esses pontos relativos às extremidades. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos incluir uma grade através dessa função grid. Esse NX e o NY é o número de células. E se nós designarmos como null, o R ele vai atribuir os ticks, ou seja, essas marcas nos eixos como os limites para as células. Depois nós vamos utilizar a função text para atribuir labels para aqueles pontos. P, Q e R serão as etiquetas dos nossos vetores. E essa posição 3 quer dizer que é acima do ponto. Os labels são justamente o P, o Q e o R, a designação dos vetores, o sex é o tamanho das letras e a cor verde escuro. Agora nós podemos criar os nossos vetores. Para isso nós vamos utilizar um ciclo for, o i vai de 1 até 3, porque nós temos 3 vetores, e a tarefa aqui do ciclo vai ser a execução da função arrows. A origem 00 vai ser comum à origem de todos os vetores, e as extremidades serão os elementos dos vetores ABS e ORD. Vamos executar o ciclo for, ele desenhou nossos 3 vetores. Agora vamos designar como S a soma dos vetores Q e R, e construir o vetor resultante dessa soma graficamente por meio da função arrows. Vamos executar então a operação da linha 76, solicitar ao R qual é o vetor resultante, o vetor S, para obter o vetor 3, 3. Agora vamos executar a operação de construção do vetor na linha 78 por meio da função arrows e já temos desenhado no nosso gráfico o vetor S, equivalente ao vetor 3, 3. A seguir, nós vamos identificar o vetor com uma etiqueta Q mais R, utilizando a função text. Só para que fique claro, os dois primeiros atributos da função text são as coordenadas do ponto onde queremos posicionar o texto, ou seja, a etiqueta, que nesse caso são as coordenadas da extremidade do vetor S, ou seja, 3, 3. O último atributo, que é o pos, vem de position, ou posição, e apenas desloca o texto ou a etiqueta um pouco para cima, quando ele é igual a 3, ou para a direita, quando é igual a 4, para a esquerda, quando é igual a 1, ou para baixo, quando é igual a 2. Vamos então executar aqui a nossa instrução da linha 80 e já temos lá a nossa etiqueta
no gráfico. Vamos agora para a prova dos 9, ou seja, nós vamos deslocar a origem de um dos vetores para a extremidade do outro e vamos ver se coincide com S. Primeiro vamos deslocar o vetor R. Aqui na linha 85, nós vamos ver que a origem não é mais 0, 0, e sim a extremidade do vetor Q. E a extremidade é exatamente a extremidade do vetor S. Vamos ver o que acontece e lá está. Coincidiu exatamente com o vetor soma. Fazendo agora o contrário, vamos deslocar a origem do outro vetor para a posição da extremidade do vetor R, que é o que está aqui na linha 87, e novamente ele coincide com a soma. E a subtração? Vocês ainda lembram como faz? Então vamos designar como S a diferença entre Q e P, como está aqui na linha 92. Vamos executar essa operação para então obter o vetor 1, 2, como podemos verificar aí na console. Agora com a função arrows, nós vamos criar esse vetor no nosso gráfico e vamos também etiquetá-lo por meio da função text, que é o que está aqui na linha 96. O que significa isso? Significa que nós vamos multiplicar P por menos 1 e ele irá mudar de sentido, para depois nós deslocarmos a origem desse vetor resultante para a extremidade do vetor Q e vamos chegar exatamente a S, como veremos aí após a execução da linha 101. Vamos ver agora a multiplicação por escalar. Nós vamos utilizar os mesmos vetores P, Q e R de antes, mas vamos modificar o intervalo dos eixos por meio dos parâmetros xlim e ylim do plot. Vamos então fazer exatamente como fizemos antes, executando o plot, o grid e o text para etiquetar os vetores e depois criando os vetores naquele ciclo for. Feito isso, nós estamos vendo aí agora algo que parecem vetores diferentes, mas não são, nada mudou. Nós só estamos olhando de um ponto de vista diferente, ou seja, de mais longe, como se nós tivéssemos tirado o zoom, e também mais para a esquerda. Vamos começar então com um escalar entre menos 1 e 0, que chamamos aqui de lambda. Nós já aprendemos que esse lambda fará o vetor mudar de sentido e encolher, certo? Então vamos multiplicá-lo por Q e designar o vetor resultante como Q chapéu, que é o que está aqui na linha 127 e 129. Em seguida, vamos mandar plotar os vetores, o vetor resultante. E aí está, realmente o vetor Q mudou de sentido e encolheu. Se lambda maior do que 1, por exemplo, um lambda 2, o que vai acontecer? Ele mantém o sentido e estica, como nós já sabemos. E aí está, o vetor 2 vezes P, ele mantém o sentido e dobrou de tamanho. Se o lambda é menor do que menos 1, por exemplo, um lambda menos 2, se nós multiplicarmos esse lambda pelo vetor R, o que vocês acham que vai acontecer? Pensem um pouquinho, vamos ver. Aí está. Como o lambda, como o escalar, ele é negativo, ele muda de sentido. E como ele é um valor menor do que menos 1, ele vai aumentar de tamanho. Pronto, time. Missão cumprida, aula 4 contabilizada. E fiquem atentos, esse conhecimento de somar, subtrair, multiplicar vetores por um escalar vai ser utilizado daqui para frente a todo tempo. Até a próxima aula.